Hoje eu vou fazer uma pequena comparação aqui entre uma busca binária para um arquivo, né? Um arquivo como a gente fez no vídeo passado, e como é que é a implementação no vetor. Vamos só olhar as diferenças. Para isso eu vou copiar aqui, o código da busca binária em arquivo que a gente fez. Eu dei uma compactada para ficar mais fácil de enxergar ele na tela, então vou até enquadrar aqui melhor. Aqui. E vou transformar numa função que faz busca em um vetor de alunos ao invés de um arquivo de alunos. Então a primeira coisa é que ao invés de pedir o arquivo, eu vou pedir o vetor de alunos. Então eu vou colocar aqui, tipo aluno asterisco vet. Aí eu tenho a chave e eu tenho esse tipo aluno aqui, que é para onde eu vou copiar os dados caso eu encontre, né? Essa eu vou fazer igualzinho a outra, só que está buscando em vetor em vez de arquivo. Então vai ter o mesmo comportamento. Então, meu início é na posição 0, meu fim é na última posição do vetor. A última posição do arquivo é o tamanho do arquivo dividido pelo tamanho dos registros menos 1. A última posição do vetor, eu preciso saber qual é o tamanho dele. Aí isso me obriga a fazer uma pequena mudança nos parâmetros. Além do vetor, eu tenho que ter o tamanho. Então a minha função já teve que ter um parâmetro a mais aqui, que é o tamanho do vetor. Por quê? Porque vetor, se não me disserem o tamanho, eu não tenho como saber. Nota que o arquivo, se não me disserem o tamanho, eu tenho como saber. Eu dou esse comando aqui, para tamanho do arquivo, essa função que a gente já fez, divido pelo tamanho dos registros, subtraio 1, isso me dá o fim, que é o último elemento. Para saber o último elemento agora do meu vetor, eu vou pegar o tamanho menos 1. Onde o tamanho aqui é o número de posições, né? Não é o tamanho em bytes. Né? No arquivo, a função tamanho é tamanho em bytes. Eu posso até colocar aqui num elementos, para ficar mais claro que isso aqui não é o tamanho em bytes. Fiz a primeira alteração. O início está na primeira posição, o fim está na última. Aí vamos lá. Calculo o meio e depois eu tenho que comparar a chave com a posição do meio. No arquivo, eu tenho que dar um seek para essa posição do meio e depois ler o dado para a memória para poder fazer a comparação. No vetor eu não preciso disso. Aqui, para acessar a posição do meio do vetor, eu posso fazer direto, vet de meio ponto id, que é o campo que a gente está comparando. A mesma coisa aqui, né? Vet de meio ponto id. Então, viu a diferença? Acabou, né? Pequena diferença. Se eu estou buscando num vetor, então a primeira diferença é que eu tive que pegar aqui o número de elementos do vetor, porque não tem como saber, o número de elementos do vetor aqui dentro se não me disserem, não passarem como parâmetro. Então tem esse parâmetro a mais. Para descobrir o último elemento, é o número de elementos menos 1, fácil. E para fazer as comparações eu posso fazer direto usando essa sintaxe aqui, né? Vet de meio, aí ponto o campo, id, né? Eu estou comparando a chave com o campo id, então campo id, tudo aqui. Então essa é a busca binária por vetor na memória. Estou reparando aqui que esqueci uma pequena coisa, né? Que eu preciso retornar o dado para ficar igualzinho a outra lá que retorna se achar, né? E eu não usei isso. Mas então faltou fazer aqui, antes do return 1, eu faço asterisco AL recebe o vet de meio. Porque quando acha na posição do meio. Eu posso fazer assim, asterisco AL recebe vet de meio. E nesse caso eu estou copiando o dado para fora do vetor na hora de retornar. Eu acho que esse é o ideal. Mas você também poderia fazer ela retornar só o endereço. Aqui a L recebe o endereço de vet de meio. E isso, nesse caso, eu estou devolvendo o ponteiro para dentro do vetor. O problema é que se alguém quiser mexer nesse aluno, vai estar mexendo direto no vetor. Então, às vezes é melhor deixar assim. Aqui você copia os dados para retornar. Já tinha faltado fazer isso. Outra coisa, na linguagem C, tem esse probleminha de duas funções não pode ter o mesmo nome. Então vocês aí se forem testar as duas funções no meu programa, você precisa mudar o nome delas. Isso é uma coisa inconveniente da linguagem C, né? No C++, nós vamos ver,
Você pode fazer duas funções com o mesmo nome desde que os parâmetros sejam diferentes. Na linguagem C, ele vai encasquetar com isso aí, não vai gostar. Então você tem que mudar ligeiramente o nome, mas só um detalhe, né? Se você quiser pôr as duas funções no mesmo programa. E essa aqui original, nossa busca binária por um arquivo. Essa aqui não precisa dizer o tamanho do arquivo, porque eu consigo descobrir o tamanho do arquivo usando uma função, tamanho. Lembrando que o tamanho é em bytes. Aí, para transformar o tamanho em bytes para tamanho em número de elementos, eu fiz essa divisão aqui. Ó. Essa divisão é para isso. Para saber quantas posições, quantos alunos tem no arquivo. Né? Aí é o tamanho em bytes dividido pelo tamanho do registro. Quando eu soube quantos tem, eu sei onde está o último. O último está nisso menos 1. Então, o último é o isso menos 1. E aí depois, durante a busca, toda vez que eu quiser comparar a chave com uma posição do arquivo, eu tenho que primeiro dar um seek para essa posição, carregar o dado para a memória e só aí fazer as comparações. Eu poderia ter feito uma pequena otimização dessa função ainda, que seria ler apenas a chave. Ao invés de ler o registro todo, eu posso conseguir ler apenas a chave. Basta eu saber em que posição dentro do registro que está a chave. Aí isso ia reduzir muito ligeiramente o tempo, mas não seria sequer perceptível, para falar a verdade, porque as leituras em arquivo, quando você manda ler qualquer área de um arquivo, o sistema operacional nunca lê só exatamente aquela quantidade de bytes lá no arquivo. Ele carrega para a memória, num buffer temporário, que ele usa para acelerar o processamento, ele carrega para a memória mais informação. Tipicamente ele carrega o que a gente chama de um bloco de arquivo. O arquivo é dividido em blocos, então tipicamente ele carrega ali um bloco que pode ter entre 512 bytes e 4K. Isso depende do sistema operacional, da configuração, e vocês vão estudar isso mais para frente, em outras disciplinas. Sistemas operacionais, mais especificamente. Então não faria tanta diferença. Você poderia dizer, podia ter lido só o ID, que são 4 bytes. Realmente ficaria um pouquinho melhor, mas seria praticamente imperceptível. Outra coisa importante, vocês viram que foi muito rápido mesmo, né? A busca aqui foi muito rápida, mesmo tendo 400 milhões de alunos no meu arquivo. Né? E nota que a função aqui de baixo seria inviável nesse caso, se eu carregasse o vetor para a memória e tentasse fazer busca, seria inviável, porque esse vetor não cabe na minha memória aqui. Minha memória dessa máquina não tem espaço para um arquivo, um vetor de 34 GB, né? Eu não tenho 34 GB de RAM. Mas fica inviável fazer com o vetor, mas até que fica razoável o tempo de busca no arquivo. O que eu ia comentar é que o meu computador, um disco SSD. Né? O disco SSD ele tem uma diferença dele para os HDs, que ainda existem muito por aí. Provavelmente eles vão desaparecer com o tempo. O SSD tem uma propriedade que é o seguinte: se você lê um byte numa posição do SSD e depois se desloca para uma área muito longe, né? Nota que nós estamos fazendo isso aqui, ó, com esse seek. Né? Eu estou indo lá para o meio do arquivo, depois vou para a metade do meio. São deslocamentos grandes esses seeks. O tempo de seek no SSD é meio que uniforme e é baixo em relação ao tempo de leitura, porque o SSD, isso aqui, ó, ele é um circuito eletrônico, né? Tanto que eu posso sacudir um SSD, não faz mal nenhum e tudo. Ele é um circuito eletrônico, ele pode levar uma pancadinha assim e não vai nem fazer mal. Os HDs, eles têm um formato parecido, vão ser um pouquinho maiores só, mas os HDs têm discos que ficam girando aqui dentro e os HDs gravam informação nesses discos metálicos, magnetizando pontos do disco. E esses discos ficam girando o tempo todo. E ele tem um braço mecânico no HD para ler a informação. O braço mecânico se movimenta radialmente, assim, da ponta para o meio. Né? Ele tem leituras, cabeças de leitura que lê informação para ver se está magnetizado ou não, é o 0 e 1 do HD. Então, quando você dá um seek para muito longe num HD, é possível que o braço de leitura, o braço mecânico, tem que ser acionado, tem que ser ligado e movimentado. Isso tem um custo alto, porque é um equipamento realmente mecânico. Então, pensa aquele geradorzinho, um motorzinho que você liga e mexe. Tá? Então, o tempo de acesso piora muito quando você tem
SICs no HD. E vocês vão aprender mais sobre isso em outras disciplinas. Então, a gente costuma dizer o seguinte: acesso aleatório, que é o acesso que faz muito SIC, ele é caro demais no HD em relação ao acesso sequencial. No SSD ainda é verdade, se você acessar um arquivo, né, numa determinada ordem, um byte atrás do outro, é mais rápido do que acessar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, dando SIC para um ponto, para outro, toda hora. Mas a diferença é menor. Por que é mais rápido ainda o sequencial? Tá? Primeiro, ler pontos diferentes no SSD, como isso aqui é um circuito eletrônico, não faz muita diferença. Você lê um byte aqui, pular 10, ler outro e tudo, em tese não faria diferença nenhuma em relação ao acesso sequencial. Mas aqui, como eu falei, esse dispositivo aqui ele é mais lento do que a memória RAM, né? Aí a quantidade de vezes vai depender da tecnologia do momento. Aqui, para não estragar meu vídeo, eu não vou dizer, mas pode ser 100 vezes, pode ser 1000 vezes mais lento, depende da época em que você vai assistir esse vídeo. Mas a tecnologia dos dispositivos de armazenamento costuma ser sempre algo que é mais lento do que a sua memória RAM. Então, o sistema operacional, como eu falei, quando você vai fazendo acesso a arquivos, ele vai criando buffers para antecipar leituras para você. Se você faz acesso sequencial, o sistema operacional vai se antecipar para você, enquanto você está fazendo alguma conta com o dado que você leu, ele já está lendo mais dados e vai conseguir se antecipar e vai dar a sensação de que o seu dispositivo de armazenamento é mais rápido do que ele é de verdade, porque o sistema operacional já bufferizou, né, para você os dados que você vai ler. Então o sistema operacional se antecipa. No acesso em que você fica fazendo SIC para um lado, para o outro, é mais difícil para o sistema operacional saber o que você está fazendo e se antecipar. Então a gente diz que o sistema de antecipação lá, que é o cache do sistema operacional, não vai ser tão efetivo. E isso vai dar uma diferença de velocidade entre acesso sequencial, varrer do começo ao fim numa determinada ordem, ou do fim ao começo, tanto faz, mas principalmente do começo ao fim, tem uma velocidade, e ficar lendo, pegando, por exemplo, o primeiro byte e o último, depois o segundo e o penúltimo, depois o terceiro e o antepenúltimo, assim vai, tem uma diferença de velocidade por causa disso, porque você atrapalha o mecanismo de antecipação do sistema operacional, que é quando você abre um arquivo, ele cria buffers. O que são buffers? É uma área de memória que ele usa para transferência de dados do arquivo para a memória, onde ele antecipa leituras. Às vezes você vai ler alguma coisa, essa coisa já está na memória. Por exemplo, quando você lê um byte aqui, que está num bloco de arquivo, e você pede logo em seguida dar outro read para ler o próximo byte, como está no mesmo bloco, o sistema operacional já leu o bloco todo, provavelmente o bloco continua na memória todinho, e quando você vai ler o próximo byte, vai ser muito mais rápido do que a leitura do primeiro, que precisou ir de verdade lá no disco e tudo. De maneira simplificada, acessos sequenciais nos dispositivos de armazenamento externos, aí o seu pendrive, o seu SSD, seja o SSD interno no computador, seja esse aqui, ou o seu HD e etc. O acesso sequencial neles fica mais rápido porque o sistema operacional consegue antecipar suas ações quando você faz acesso sequencial. Acesso sequencial, um byte atrás do outro na ordem certinha. Quando você faz acesso aleatório, é um pouquinho mais lento. A diferença de velocidade entre aleatório, né? Aleatório que eu digo é ficar pulando, né, com F5 para um lado e para o outro. A diferença de velocidade entre o acesso sequencial e esse acesso fazendo SICs, ela vai variar de acordo com a tecnologia que você está usando. Nos SSDs, essa diferença é menor do que nos HDs, por exemplo. Por hoje é só. O objetivo do vídeo de hoje era, vocês entenderem a diferença entre buscar no arquivo e buscar no vetor na memória. Só para a gente fixar melhor isso, né? A gente já tinha aprendido busca binária em arquivo. Além disso, aproveitei para falar um pouquinho de diferença de velocidade entre acesso sequencial, onde o sistema operacional consegue se antecipar e acelera o seu acesso ao dispositivo externo, ao arquivo, e acesso que a gente chama de aleatório, ou acesso fazendo saltos. Acesso fazendo saltos é mais difícil para o sistema operacional prever o tipo de salto que você está fazendo, dependendo do padrão, e isso pode acarretar em queda de velocidade em relação ao sequencial.
Entretanto, assim, por exemplo, se eu fosse fazer busca sequencial nesse arquivo, seria muito pior, é óbvio, né, do que a busca binária, porque, de novo, a busca binária é muito poderosa, ela faz log na base 2 de n acessos ao arquivo. Esse nosso arquivo só tem 400 milhões de registros e log na base 2 de 400 milhões é algo entre 28 e 29. É 28, alguma coisa. Menos que 29. Então, arredondando aí, ele vai fazer algo perto de 29 acessos, leituras no seu arquivo, no máximo, no pior das hipóteses, para terminar a busca binária. Isso é muito rápido e nós vimos isso na prática no vídeo anterior. Por hoje é só.